Muito boa noite, irmãos. Que o Senhor abençoe imensamente. Mais um dia para agradecer ao nosso Pai Celestial pelo seu infinito amor, pela sua infinita misericórdia. Mais um dia para agradecermos ao Senhor pela sua bondade, porque a bondade do nosso Deus não tem limites. Mais um dia para louvar, para honrar e para glorificarmos o nome do nosso Deus e Pai Celestial. Mais um dia para louvá-lo e exaltá-lo e aprendermos dele, da sua santa palavra, do que ele revela através do Espírito Santo, quando nossa irmã Maria Luísa nos ensina, aleluia, glórias ao nosso Deus. Mais um dia para louvarmos o nosso Deus. Vamos estar orando. Bendito Senhor, Pai Santo do céu. Bendito Senhor, Pai maravilhoso, Senhor Deus da glória, louvado, bendito, exaltado, glorificado, honrado. Honrado seja o nosso Deus e Pai Santo do céu, pela sua bondade, pela sua presença, pela sua manifestação gloriosa, pela sua manifestação maravilhosa. Que bem-aventurança, é um grande privilégio, sem comparação, sabermos que estamos diante de um Deus vivo, sabermos que estamos diante de um Deus de poder, sabermos que estamos diante desse Deus que é o nosso tudo, o nosso pastor, o nosso amigo, a nossa verdade, o caminho, esse caminho para a salvação e para a vida eterna. Sabermos que estamos diante do Deus da Bíblia, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabermos que estamos diante desse Deus que enviou o nosso Senhor Jesus Cristo como propiciação dos pecados e, ressuscitando, não nos deixou órfãos, senão que deixou o Espírito Santo. Sabermos que o Espírito Santo está conosco, que Ele está no meio da sua igreja, que se manifesta através de sonhos, visões e profecia. Sabermos que estamos diante do Deus glorioso e maravilhoso, dessa igreja, onde o Espírito Santo está com cada um de nós. Te honraremos, te louvaremos, te glorificaremos, como sinal de gratidão diante de tudo que temos recebido de Ti. Obrigado, Senhor Deus do céu. Obrigado, Senhor Deus da glória. Obrigado, Pai Celestial. Cantaremos, louvaremos e exaltaremos Teu santo nome em honra a Ti, Senhor. Tudo Te dizemos e expressamos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmos número 100. Para louvar, para bendizer e para exaltar e glorificar o nosso Deus. Salmos, capítulo número 100. Salmos número 100. Façamos essa leitura com todo o nosso coração para o nosso Deus. Salmos 100. Todos acharam a leitura, irmãos? Aclamai com júbilo ao Senhor, habitantes de toda a terra. Leiam o 2, por favor. Reconhecei que o Senhor é Deus. Ele nos fez e não nós a nós mesmos. Povo seus somos e ovelhas de seu pasto. Que formosa promessa. Mas por quê? Leiamos todos o versículo 5. Porque o Senhor é bom, porque para sempre sua misericórdia e sua fidelidade por todas as gerações. E Ele é muito bom. Quem acredita assim? Glórias ao Senhor, porque o Senhor é bom, bondoso, misericordioso e maravilhoso. Aleluia, glórias ao Senhor. Podem se sentar, irmãos, por favor? Que alegria podermos desfrutar nesta noite desse momento tão maravilhoso. Que alegria estar aqui todos como um só no Senhor para engrandecê-lo, para glorificá-lo, para dar a Ele o que pertence a Ele, o louvor, a adoração e a exaltação. E uma salva de palmas para nosso Deus também. Uma salva de palmas para o Rei da Glória. Porque Ele merece toda a honra. É assim, irmãos? Ele merece toda a glória. Ele merece todo o louvor. Por isso cantaremos a Ele com alegria para avançarmos aqui. O hino número 188. Jesus
é o meu Rei soberano. Hino 188. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Assim como diz, tanta bondade da parte de Deus para nós. Glórias ao Senhor. É uma bem-aventurança saber que estamos num lugar onde a manifestação de Deus é real, onde Ele nos fala, onde Ele se manifesta de uma forma tão preciosa, nos dando paz, regozijo e alegria. Glórias ao Senhor. Isso aconteceu com uma pessoa antes de conhecer a igreja, que estava brincando numa piscina, escorregou e quebrou a sua coluna e ficou quadraplégico. E nesta condição, a vovó dele conhece a nossa igreja e o Senhor fez uma promessa para ela. Seu neto tinha perdido toda a movimentação do pescoço para baixo, todas as extremidades estavam paralisadas. Quando a vovó dele chegou à igreja, o Senhor falou para ela, ele disse que por esse ente querido pelo qual ela sofria tanto, ele estaria se manifestando de uma forma sem igual. E ela esperou nas promessas de Deus, como nós estamos esperando nas promessas dele. E ele foi entrar em contato com ele de um dos melhores hospitais das cidades onde eles moravam, e através da inteligência artificial propuseram uma avaliação, uma espécie de tratamento especializado onde conseguiriam recuperar ele, e ele aceitou. E com os documentos eles começaram a fazer tudo e ele recuperou toda a movimentação do seu corpo. Glórias ao nosso Deus, porque Deus é poderoso. O que poderíamos dar a Ele por tanta bondade? O louvor, adoração e exaltação. Convido vocês a ficarem em pé, precisamente. Estaremos cantando um coro, o coro 103. Não há Deus tão grande como tu, mas cantaremos ao Senhor com alegria, como somente Ele merece, com todo o nosso coração. Como dizia o coro, cantemos diante de Deus, venhamos diante de Deus com alegria, exaltando e glorificando Ele. Coro número 103. Não há Deus tão grande como tu. Não há Deus tão grande como tu, nem o sol
glória e o louvor sejam para o nosso Pai Celestial. E nesta noite, a bênção mais formosa que Deus poderia outorgar à obra de Homestead. A nossa irmã Maria Luísa Piraquive conosco. Boa noite, irmãos e irmãs. Deus abençoe. Vocês podem se sentar e hoje nós vamos honrar o nosso Deus com o estudo bíblico. E hoje nós vamos estar lendo no Salmo 75 e uma vez que terminarmos a leitura no Salmo 75, nós vamos começar com as perguntas que vocês têm, porque tudo é para a edificação da nossa vida espiritual e também para honrar o nosso Deus, para glorificar Ele. E se vocês têm o seu coração disposto, aberto, com confiança, amor e temor a Deus, o Senhor vai ficar ainda mais feliz conosco nessa noite. No Salmo 75, diz assim a palavra do Senhor, diz: Graças te damos, ó Deus, graças te damos. Bem, eu já tinha ensinado para os irmãos do que são os salmos e quem fala nos salmos? O nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, a igreja, também falamos nos salmos. O povo do Senhor, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o remanescente, eles também falam aqui. E quando diz, graças te damos, ó Deus, graças te damos, pois perto está teu nome, é a igreja do Senhor Jesus Cristo falando aqui. E qual é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? E desde quando ela existe? Desde faz mais de 2000 anos que ela começou com o Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos. E esse remanescente que Deus tinha deixado desde a antiguidade, porque Deus tinha preparado um remanescente que ele ia salvar, esse remanescente se manifestou com Cristo Jesus, quando o Senhor Jesus nasceu, com todas as pessoas que participavam naquela época, com os apóstolos e muitas outras pessoas. Eles faziam parte desse remanescente que vinha desde antes, e com essas pessoas o Senhor Jesus Cristo formou a sua igreja, e desde faz mais de 2000 anos o Senhor já veio formando a sua igreja devagar. Então, a sua igreja, ou o remanescente, é quem está falando aqui, quer dizer nós. Vejam que aqui Deus já sabia da nossa existência. Ele sabia que nós íamos surgir nesse tempo, então ele escreveu aqui como se nós já estivéssemos falando com o Senhor, dizendo, graças te damos, ó Deus, graças te damos, pois perto está teu nome, pregando tuas maravilhas. No tempo que eu assinale, julgarei retamente. Aqui já é o Senhor Jesus Cristo falando. Ainda que se estremeça a terra com todos os seus moradores, eu sustento suas colunas. Quem está falando aqui? O nosso Deus ou o Senhor Jesus. Disse aos insensatos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não sejais orgulhosos. Quais são os insensatos? São as pessoas para as quais nós falamos de Deus, mas elas não entendem, não compreendem, não aceitam, elas ficam aborrecidas e se tornam os nossos inimigos. São eles os insensatos. E quais são os ímpios? Aqueles que não reconhecem a Deus e que blasfemam o seu nome e dizem que as coisas de Deus são mentira, que Deus não existe. Eles então se tornam ímpios. E diz aqui no verso 5, não façais alarde de vosso poder. Esse aqui é um chamado de atenção que o Senhor faz para nós. Não façais alarde de vosso poder, não faleis com a cerviz erguida. Com quem ele está falando aqui? Com os insensatos, os ímpios, aqueles que se achavam muito sábios, que entendiam muito, que falavam e diziam que sabiam muito e que Deus não existe. Então, criam teorias e filosofias. São todas essas coisas que o homem tem inventado
Contudo, também temos a ciência e as tecnologias, onde alguns usam isso para negar a Deus. E o Senhor aqui diz: não falem com a sua cerviz erguida, não fiquem todos orgulhosos, porque um dia vocês serão humilhados, porque Deus estará mostrando que Ele é vivo, que Ele tem existido. Então, é isso que nós estamos encontrando nesses salmos aqui. No 6 diz: porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, senão de Deus, que é o juiz. A um humilha e a outro enaltece. Quer dizer que o nosso Deus é o único que tem a autoridade e o poder para julgar, ou para condenar, ou para abençoar. Por isso diz aqui que ele pode humilhar quer dizer, o altivo, o ímpio, ele humilha, mas ao outro, aquele que é humilde, que é simples, ele enaltece. Deus faz o que ele quer. Bendito seja o Senhor. O 8 diz: porque o cálice está na mão do Senhor, de Deus, e o vinho está fermentado, cheio de mistura, e ele o serve. Sempre na Bíblia se menciona que o Senhor teve muita misericórdia com todos os seres humanos, com a humanidade, que Ele tem ensinado os seus caminhos, tem dado prazos para as pessoas, tem falado de uma e outra forma, mas o Senhor também disse para o povo que a ira dele, a taça dele estava transbordando. E essa ira, essa paciência, a raiva do Senhor está sendo aqui comparada com a taça quando está se transbordando de vinho. E enquanto mais se fermenta o vinho, mais sobe na taça, porque começa a formar espuma, borbulhas, como se fosse um gás. Então transborda da taça e sai do recipiente, e o Senhor está dizendo aqui: eu estou assim, a minha taça está se transbordando, porque esse povo, porque essa humanidade não querem ouvir os meus caminhos. E o Senhor, ele se manifesta de uma e outra forma, ele castiga, ele abençoa, e ninguém se manifesta, ninguém reconhece ele. Então, por isso diz aqui que o vinho está fermentado, porque o cálice ou a taça já está na mão do Senhor, que está a ponto de transbordar. E diz aqui que até o fundo consumirão e o beberão todos os ímpios da terra. Quer dizer, quando a ira do Senhor chegar num ponto onde o Senhor não vai tolerar mais, então diz aqui que ele envia o seu poder e com o seu poder castiga a humanidade, castiga as pessoas. É isso que o Senhor faz pelas pessoas serem teimosas, insensatas, ímpias, incrédulas. Tudo isso é o que acontece. Então, o Senhor aqui, ele escreveu para que nós lêssemos e para que nós aprendêssemos o bem, o mal, para que nós escolhamos o caminho e sejamos livres de decidir se nós aceitamos o Senhor ou rejeitamos Ele, se buscamos o bem ou buscamos o mal. É o que Deus sempre nos permite escolher, porque Ele não quer nos forçar. Ele quer que nós, de coração, decidamos e amemos Ele e queiramos agradá-lo. É isso que Ele quer. No verso 9: mas eu sempre declararei e cantarei louvores ao Deus de Jacó. O Senhor mesmo estaria anunciando e pregando sobre Deus. Diz no 10: quebrantarei todas as forças dos pecadores, mas o poder do justo será exaltado. Glória ao Senhor! As bênçãos, as grandes bênçãos que vêm para o justo. Agradecemos o nosso Deus porque Ele quer que todos nós sejamos justos, que todos nós sejamos os seus filhos, os filhos de Deus. E os filhos de Deus não praticam o pecado. É o que diz na epístola de 1 de João. Quando vocês, porque eu sei que vocês leem a Bíblia todos os dias, eu suponho que vocês dedicam ao Senhor 5 minutinhos do seu dia lendo a Bíblia e orando. Convido vocês a lerem em 1 de João, onde vocês encontrarão quais são os filhos de Deus, o que são os filhos de Deus, quais são, e você pode se examinar, se analisar, e você vai poder dizer: será que eu sou filho de Deus? Segundo o que diz em 1 de João, eu vou ver
porque eu quero saber se eu sou filho de Deus já ou ainda me falta, mas eu quero chegar a ser. Então, nós podemos ser sinceros com nós mesmos, honestos, e podemos nos esforçar. Amemos a Deus de todo o coração. Amemos o nosso Deus e Ele vai nos ajudar a tirar de nós essa parte pecaminosa da nossa carne, essas fraquezas da nossa carne, o que faz que nós pequemos e ofendamos a Deus. Essas são fraquezas que estão em nossa carne, mas quando nós oramos a Deus e pedimos para Ele, me ajuda a mudar, porque eu sozinho não posso, Ele tira isso. Ele tira essas tendências, essas fraquezas. E dessa forma, então, Ele ouvirá as suas orações, porque você deseja que quando você orar, Deus te ouvir, não é? Então, para Deus te ouvir, você também precisa se esforçar, fazer a sua parte, seguir em frente e lutar para que Deus possa te ouvir. Também tenta mudar. E quando você não puder, pede. Diz, Senhor, me ajuda, porque eu tento, mas não consigo. Mas eu sei que Tu vais me ajudar. É isso, meus queridos irmãos. Agora sim, vamos começar as nossas perguntas nessa noite. Boa noite, irmã Maria Luísa e todos os irmãos. Deus os abençoe. Irmã, tem uma pergunta da Bíblia, mas primeiro eu quero dizer-lhe que é uma honra estar na sua presença e não temos palavras suficientes para agradecer a Deus por dar-nos este privilégio. Minha pergunta está em Gênesis 6, versículo 4. Sim, irmã. Pode ler. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram os valentes que, desde a antiguidade, foram varões de renome. Minha pergunta é, irmã Maria Luísa, porque Deus permitiu aos filhos de Deus que mesclaram-se com o mundo, com os homens do mundo, que foram varões de renome, sabendo que eles haviam se mesclado? Bem, isso foi a vontade de Deus. Por isso que nós lemos agora há pouco, onde diz que o Senhor a um enaltece e o outro humilha. Então, o Senhor, Ele viu que os seus filhos estavam se misturando com o restante das pessoas que tinham se tornado idólatras, pagãos. E que os seus filhos estavam celebrando casamentos com essas mulheres. Contudo, Deus quis que eles nascessem gigantes. Nós não podemos pensar nem dizer foi por isso ou por aquilo. Foi somente o que Deus quis e o que Ele fez. O Senhor, Ele sempre faz o que Ele quer. E se Ele quer nos explicar e nos ensinar, Ele faz. Mas se Ele quiser esconder de nós, também o faz. E Ele nos diz somente, não questiona, segue em frente. Como quando Ele disse para esse apóstolo que perguntou para Ele, Senhor, mas por que esse sim, por que ele não? E esse discípulo, o que você fará quando ele... Por que você tem preferência com ele e com o outro não? E quando ele estiver no reino dos céus, ele ficará à esquerda ou à direita? E o Senhor disse para ele, não pergunta. Eu faço o que eu quero. O que eu quero. E se eu quiser que ele nunca morra? Quem vai me dizer que não? Você não deve pensar nisso. Não questiona. Só segue em frente, segue o seu caminho, faz o que é seu. Então, nisso, o Senhor, Ele não quis explicar. Por que motivo os filhos de Deus, mesmo se juntando com as filhas dos homens, quer dizer, eles se misturaram com a idolatria, com o pecado, e diz que eles nasceram gigantes, mas para frente nós vemos também que, além de haverem gigantes, também há anões. E então nós podemos perguntar também por que surgiram os anões. Tudo isto surgiu das maldições, dos castigos que o Senhor deu para a humanidade a cada geração. Cada geração foi recebendo castigos e maldições, e nós até o dia de hoje também
Estivemos sob essas maldições e é por isso que, ao conhecer o Senhor, nós oramos a Ele para que Ele nos ajude a passar por esses momentos e essas coisas que nós acabamos herdando dos nossos ancestrais. Nós herdamos, mas o Senhor nos dará paz, nos dará felicidade, Ele vai nos ajudar e Ele vai fazer que todas as coisas funcionem ou sejam melhor. Foi por isso que o Senhor Jesus veio. Ele veio para acalmar um pouco o sofrimento da humanidade que estava sob todas essas maldições das pessoas da antiguidade, do que Deus tinha dito que seria castigo, porque o Senhor disse que seria castigo vigente até hoje, mas nós também confiamos na misericórdia de Deus. Sejamos sábios, sejamos inteligentes e sempre, com sabedoria, falemos ao nosso Deus, oremos a Ele com muita inteligência, e o Senhor, Ele estará perto de cada um de nós. Bem, há alguma outra? Sim, Ma, pode falar. Boa noite, irmãos, que o Senhor os abençoe. Irmã, minha pergunta está em Lucas 4, no verso 32. Sim, irmã. Diz, e ficavam admirados de seu ensinamento, porque sua palavra era com autoridade. Aqui, nestes versículos, nos contam que o Senhor estava na sinagoga e encontrou-se com um homem com demônios, com espíritos imundos, e o Senhor os repreendeu. E no versículo 36 diz, todos ficaram surpreendidos e diziam uns aos outros, que maneira de falar é esta, que manda com autoridade e poder os espíritos imundos e eles saem? E passamos a Mateus 10, 1, onde diz, então, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos imundos e para curar toda classe de enfermidades e doenças. Irmã, minha pergunta está relacionada com a autoridade. É preciso que todos tenhamos essa autoridade para repreender esses espíritos imundos? Como podemos ganhar ou alcançar essa autoridade? Ou esta autoridade vai de mãos dadas com Efésios 4:11? Bem, sim. Em Efésios 4:11, onde diz que o Senhor na sua igreja colocou profetas, apóstolos, mestres, pastores. Bem, e para sermos pastores, do que precisamos? Para sermos mestres, para sermos apóstolos, para ter autoridade, do que precisamos? O que é que precisamos? O que será o primeiro que podemos precisar para ter autoridade, para que Deus nos dê autoridade contra os espíritos maus? Então, Deus quer de nós que entreguemos o nosso coração, que mudemos a nossa vida. Que nós mudemos a nossa vida, temos de mudar a nossa vida, os nossos maus hábitos, aquilo que é desagradável, iras, contendas, as brigas, as discrepâncias, os litígios, os rancores. Na família, por exemplo, no lar pode se destruir muito a vida espiritual, porque o lar é feito pelo homem, a mulher e os seus filhos, e cada um tem o seu temperamento. Um pode ser temperamental, o outro pode ser impaciente, o outro também pode não ser paciente, o outro pode ser cheio de raiva, o outro pode ofender frequentemente, o outro pode ter muita vingança. Então, só nesse núcleo familiar encontramos uma guerra. Encontramos luta no núcleo familiar. Então, se ela busca Deus e ela busca os dons, ela busca que Deus lhe dê autoridade para repreender os espíritos maus, ela ou ele, nós estamos falando do núcleo familiar. Eles buscam os dons, eles dizem, eu quero que o Senhor me faça um evangelista, me faça um profeta, me faça um mestre, eu quero. Então, se ela quer isso, mas ele se deixa levar pela raiva, pela contenda, pela briga, pela falta de compreensão, pela falta de sabedoria, pela impaciência, pela intolerância, pela imprudência. Então, ele impede ela de receber as bênçãos de Deus ou vice-versa. Ele quer receber, ele se esforça em receber esses dons e trabalhar para Deus, mas ela então
é quem se opõe diretamente com as fraquezas que ela tem, que não sabe lidar com elas. Nós estamos falando de duas pessoas que estão vindo na igreja, porque não vamos falar dos casos onde um deles vem na igreja e outro não. Vamos falar daquele núcleo familiar onde todos vêm na igreja, todos conhecem a Bíblia, conhecem o caminho do Senhor, e eles têm que trabalhar, esse núcleo familiar tem que trabalhar muito, porque há uma incompatibilidade de temperamentos, de formas de pensar, porque um tem prudência e o outro não, um tem sabedoria e o outro não, um tem paciência e o outro não, um tolera, o outro não. E assim, a vida espiritual está em jogo. Então, se ela luta e ela pensa, mas Deus me disse que Deus me dará os dons, que eu estarei orando, eu estarei repreendendo bruxarias, feitiçarias, que as pessoas serão libertas, que eu estarei expulsando demônios, e o Senhor vai me dar esse respaldo e essa autoridade, mas quando? Nós estamos aqui na igreja, na congregação, o Senhor fala comigo, Ele me faz essas promessas maravilhosas e fico feliz, mas quando eu chego na minha casa, na minha moradia, eu encontro que eu acabo batendo de frente com o que está na minha casa, é uma coisa negativa, eu perco o controle, eu também deixo a situação me levar pelo que acontece com o meu cônjuge, com os meus filhos ou com algum parente que more comigo. Então é isso que acontece, irmãos, que nós temos de pedir a Deus que nos faça suficientemente inteligentes e que Deus nos dê a capacidade de tolerar e suportar para que nesse núcleo familiar, no nosso lar, nós possamos corrigir a outra pessoa e possamos dizer, não age dessa forma, porque se você continuar assim, nunca vamos concordar e nós vamos nos separar, nos divorciar, ao invés de receber todos os dons que o Senhor nos prometeu na igreja. Então, vamos ser mais pacientes, vamos nos considerar mais. Vamos tolerar mais, vamos nos entender melhor, vamos ser sábios e sábios, não vamos agir assim, não vamos deixar a ira nos controlar, não vamos falar estas palavras erradas, porque não é mais para que nós falemos palavras erradas, palavrões que nos ofendam. Então, sempre a nossa vida espiritual como crentes está em jogo, em casa, no nosso lar, é lá onde está em jogo. Nem tanto no trabalho, com os nossos colegas de trabalho ou de estudo, na empresa, onde for. Não. Lá, eles não conseguem machucar tanto a sua vida espiritual. É dentro do seu lar. É como você vive, como você age. O que você tem recebido na profecia? Que você terá autoridade, que Deus vai te dar autoridade, que Ele te dará esse dom maravilhoso de expulsar demônios? E você fica pensando, mas quando eu vou na igreja, eu oro, eu não vejo resultados, mas você não analisou ainda como você está agindo na sua moradia, na sua casa, no seu lar, como você é com a sua família, com as suas amizades, com o seu vizinho, como é o seu coração, o que há no seu coração, raivas, desapontamentos, invejas, rancores, o que há? Tem que ter alguma coisa, porque enquanto isso existir no seu coração, o Senhor, Ele não vai poder te dar essa autoridade contra os demônios. Porque quando você vem na igreja, você está agindo mal. Porque com a sua família, você não está vivendo a vida certa, porque infelizmente a sua família não te ajuda, mas você também não sabe ensinar eles. E quando você vem na igreja, impor as mãos numa pessoa que tem espíritos e você diz, espírito, eu te ordeno que saia daí, com certeza o espírito mal vai falar com você e vai te perguntar quem que você é, o que você fez ontem, se lembra? O que você fez hoje de manhã na sua casa, lá com os seus filhos? O que foi que você disse para eles? Você não xingou eles? Você não disse isso e outro? O espírito mal, os demônios, eles conhecem a nossa vida. Porque o diabo, ele tem essa habilidade também de saber e conhecer o que nós fazemos. E diz na Bíblia que o diabo, ele vai atrás dos filhos de Deus, cercando-os para ver quem ele consegue fazer cair na armadilha. O diabo, ele está pronto para nos acusar diante de Deus. Então, os demônios, eles jogam na cara da pessoa o pecado dela. Eu já tenho visto isso e tenho ouvido isso nas igrejas, nas congregações. Eu já vi.
E é por isso que eu ensino, porque eu vi com os meus olhos muitas pessoas tentando repreender os demônios dos outros, e a pessoa que tem os espíritos, ela se torna agressiva porque o demônio dá para ela essa força e ela acaba machucando a pessoa e expondo o pecado dela. Esses mesmos exemplos que eu tenho visto na minha jornada com o Senhor, aqui em Atos dos Apóstolos também conta na Bíblia. Os apóstolos contam sobre homens que quiseram também expulsar os demônios dos outros, porque eles viam os apóstolos fazendo milagres e expulsando os demônios e tirando as bruxarias, e eles disseram: nós faremos o mesmo. E eles foram repreender os demônios de uma pessoa, e essa pessoa se tornou agressiva, e diz na Bíblia que deu uma surra neles e até mandou eles embora nus. Os que estavam tentando impor as mãos e repreender os demônios acabaram saindo nus, porque a pessoa cheia de espíritos se tornou tão forte que bateu neles. E em outro momento, uma pessoa que também tinha demônios disse para eles: eu conheço Jesus e sei quem o Paulo é, mas quem é você? Disse: você é uma pessoa que está pecando, você não está andando bem diante de Deus, então por que você está tentando me dar ordens de eu sair dessa pessoa se você vive de uma forma pior do que nós aqui? Então nós também achamos isso em Atos, porque tudo isto ficou escrito para que nós aprendêssemos como a doutrina é, como lidar com os demônios, com os espíritos, mas também com os dons espirituais, porque tudo tem uma forma correta de se fazer e nós temos que aprender a lidar da forma certa com as coisas de Deus, com o espiritual, e para ter as coisas de Deus devemos viver uma vida sem pecado. Sem pecado. E as pessoas, elas acabam confiando demais, elas confiam demais e pensam: eu cheguei na igreja, não bebi mais, não adulterei mais, não forniquei mais, eu não roubo de ninguém, eu não mato ninguém, então eu estou andando bem. Mas elas não examinam que no seu coração elas podem ainda ter raiva, ira, inveja, cobiça, ambição, que ela ainda tem essas coisas, esses detalhes que ainda surgem com as pessoas que estão ao redor dela, que talvez seja o seu núcleo familiar, ou quando ela vem aqui na congregação e ela começa a sentir inveja contra alguém, começa a murmurar, até falar fofocas de alguém, falar mal de alguma pessoa. Então, o que é isso? Isso é ter fraquezas pecaminosas no nosso coração, e isso faz que Deus não nos dê o poder, a autoridade para expulsar os demônios, para ter esse dom de expulsar demônios ou de tirar bruxarias. Então, aprendamos que nós temos que andar bem. Então, se vocês consideram que tem uma fraqueza e vocês não conseguem lidar com ela, orem a Deus, peçam a Ele para que Ele ajude vocês, para que vocês possam mudar, mas com a ajuda de Deus. Mas reconheçam diante de Deus que vocês têm essa fraqueza. Digam para Ele: Senhor, eu reconheço que sou uma pessoa grossa, que gosta de xingar as pessoas. Então me ajuda a tirar isso de mim, tira este demônio de mim, me ajuda, porque eu quero te agradar, eu quero que me des os dons, que tu me des os dons maravilhosos que estão aqui na Bíblia, é isso que eu quero, Senhor. Então essa seria a forma para a irmã que está fazendo a pergunta sobre a autoridade. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele nomeou os seus 12 apóstolos, Ele os aperfeiçoou, Ele tirou deles muitas coisas. Contudo, neles ainda havia alguns detalhes e o Senhor ensinava e corrigia eles, mas Ele tirou deles isso e com isso já lhes deu a autoridade, o poder e os dons. E Ele disse: vão lá, curem os doentes, façam isso e aquilo. E diz na Bíblia que eles iam e o Senhor realmente fazia os milagres por meio deles, porque tinha sido Ele quem tinha lhes dado a ordem. E graças a Deus que eles creram, e por eles terem crido e aceitado, eles se tornaram como crianças inocentes que faziam a vontade de Deus, e por isso Deus agiu neles fazendo esses milagres. Mas hoje em dia o Senhor também faz isso conosco. Ele faz isso conosco. Mas é claro,
Nós temos que mudar primeiro, temos que mudar. Vamos ler em 1 de João e vocês aprenderão como a nossa vida deve ser, como o nosso comportamento deve ser. Bem, vamos seguir em frente? Sim, irmão. Irmãos, tenham todos vocês uma boa noite, que Deus abençoe. Irmã Maria Luísa, boa noite. Eu cumprimento a senhora com muito respeito e com muita admiração. A minha pergunta está em Provérbios, no capítulo número 24, no versículos 13 e 14. Provérbios 24, não é? Sim, irmã. Sim, irmão. Diz o versículo 13. Sim. Come, filho meu, do mel, porque é bom, e o favo é doce ao teu paladar. 14 diz, assim será a tua alma, o conhecimento da sabedoria, se a achas, terás recompensa, e ao fim, tua esperança não se verá defraudada. A minha pergunta é, irmã, como mantermos esse deleite, como mantermos essa formosura do Evangelho, como mantermos essa delícia ou esse deleite no meio da adversidade ou do dia mau, porque quando atravessamos por momentos difíceis na vida, isso é como um momento amargo que amarga o nosso coração porque nos sentimos mal diante do Senhor porque temos falhado com Ele. Então, como seguirmos achando esse conhecimento da sabedoria para conseguirmos alcançar as promessas, mas acima de tudo, termos o conhecimento de entender e compreender seus mandamentos para que a esperança não se acabe. O fazer. Nós queremos ter conhecimento, nós queremos ter sabedoria, queremos desfrutar de Deus, dos seus caminhos, da sua palavra, desfrutar das suas bênçãos, desfrutar dos seus dons espirituais. Nós queremos fazer isso, ter conhecimento, sabedoria e inteligência? Então, nos esforcemos também em ler muito a Bíblia. Temos de ler a Bíblia uma e muitas vezes, mas quando nós lermos a Bíblia, dentro da nossa alma, tenhamos o propósito de aprender e de mudar, de fazer o que está nos ensinando a Bíblia, que é agradar a Deus, agradar a Deus. O fazer é muito importante, porque o assunto não é só ler e ler, é também fazer, obedecer, crer no que Deus disse e fazer as coisas que Ele disse. Se nós colocarmos esse propósito em nosso coração, a cada dia vamos progredir na nossa vida espiritual e a cada dia seremos melhores. Não vamos ficar estagnados nem parados na nossa vida espiritual, porque às vezes surge uma estagnação na nossa vida espiritual porque deixamos a preguiça e o desânimo nos invadir, porque pensamos, Deus me falou, me prometeu, mas eu não vejo nada se cumprindo, eu me esforço, mas não vejo nada, é muito difícil. Mas as pessoas pensam isso, mas elas não reconhecem como elas estão vivendo. Não reconhecemos que nós somos muito teimosos, que somos cheios de raiva, que ofendemos, xingamos, temos inveja, que estamos prejudicando as pessoas, que estamos desejando que coisas ruins aconteçam com as pessoas, que temos orgulho, que somos teimosos, que somos rebeldes. Não reconhecemos isso. Então, não podemos nos esforçar em orar e pedir a Deus para Ele nos dar sabedoria e inteligência se eu primeiro não mudei e não tirei de mim ou não estou tentando tirar de mim e mudar as atitudes e a forma que eu vivia antes. Por isso, quando nós lemos a Bíblia, nós temos de ter esse propósito, como eu disse para vocês. Eu vou ler aqui para ver o que eu vou achar. O que eu vou achar na vida dessa pessoa, desse rei, desse profeta, dessa família. O que eu vou achar? Eu vou ler o que aconteceu com essa família, o que foi de ruim
que eles fizeram, ou porque Deus os abençoou, porque Deus os castigou, porque Ele cumpriu o que lhes prometeu, porque Deus tirou deles essas promessas e não cumpriu nada. É isso, eu vou ler e ler porque eu quero aprender e eu quero saber o que eu devo tirar e o que eu devo deixar na minha vida para agradar a Deus. Eu gostava muito de ler, eu sempre gostei muito de ler Salmos e Provérbios, porque eu acho que Provérbios é como uma universidade, uma faculdade. E eu leio esse livro para saber e me comparar e saber se eu estou fazendo o que está escrito aqui. Será que eu sou assim? Será que eu penso assim? Que eu já agi assim? Então preciso mudar. Eu quero mudar. Eu não vou fazer mais isso. Eu vou agradar a Deus. Eu vou mudar. Eu quero agradar a Deus porque eu quero que quando eu orar, o Senhor ouvir a minha oração. E se o Senhor se agradar de mim, Ele vai ouvir a minha oração. E se Deus ouve as nossas orações, então isso será um grande avanço nas nossas vidas espirituais, porque é aí onde começa o triunfo na nossa vida espiritual. E é aí onde Deus começa a nos dar a sabedoria e a inteligência aos poucos. Ele vai nos dando conhecimento aos poucos, porque Ele vê como eu estou me esforçando e que eu estou lendo, porque eu quero mudar. Porque eu quero tirar isso de mim, porque eu não quero ser assim. E Ele vai me ajudar. No que eu não puder mudar, Ele vai me ajudar. O esforço que nós fizermos é isso que vai nos ajudar a mudar e sermos melhores. Então, dizer ao Senhor também, Senhor, me dá inteligência porque eu não entendo, eu não compreendo, eu leio, não entendo, ouço a pregação, mas eu não entendo, Senhor, o que tem de errado em mim? Me ajuda então para entender e compreender, Senhor, porque se Tu não me ajudares, quem vai me ajudar? Mas se esforça, clama a Deus, pede a Ele para que o Senhor haja na sua vida. Porque esse aqui é um trabalho não só de uma pessoa, não é meu. Eu faço tudo, é com a ajuda do Senhor. Tudo o que nós fazemos é com a ajuda do nosso Deus. Vamos seguir em frente? Boa noite, irmã Maria Luísa, que o Senhor continue lhe abençoando. E boa noite a todos os irmãos. Minha pergunta está no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, no verso 15 e no verso 64. Sim. Deuteronômio 28, Sim, do senhora. verso 15? Sim. Sim. Diz no verso 15, sobre as maldições pela desobediência. Mas acontecerá que, se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, para procurar cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que eu te ordeno hoje, virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. No verso 64 diz: o Senhor te espalhará por todos os povos, desde um extremo da terra até o outro extremo, e ali servirás a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Servirás ao pau e à pedra. Minha pergunta, irmã Maria Luísa, é acerca deste verso 64, onde diz: essas são as consequências por causa da desobediência. E parece que a idolatria é um castigo também, por não haver obedecido os mandamentos do Senhor. E se isto, como castigo, foi por nós herdado de geração em geração. Antes de chegar à igreja, eu pertencia ou praticava a religião tradicional, e pela misericórdia do Senhor, pois me permitiu chegar à sua verdadeira igreja. Mas então, a partir desta pergunta, me surge outra. Nós podemos usar isto como argumento diante do Senhor para orar por nossos seres queridos que ainda não chegaram ao conhecimento da verdade de Deus e continuam praticando aquelas religiões de idolatria. Podemos orar ao Senhor e clamar misericórdia para que corte essas maldições geracionais em nossos seres queridos? Sim. Aqui, Deus, no Antigo Testamento, nos livros de Moisés, onde narra
e conta os mandamentos e as leis que Deus deu para o povo de Israel, Deus tinha formado um povo chamado povo de Israel, com Jacó e seus 12 filhos. E Deus disse que ele queria que fosse um povo único e exclusivo, um povo santo, reto, perfeito, um povo diferente das outras nações. E por isso Deus escolheu os israelitas e diz na Bíblia que os escolheu não porque eles merecessem, mas porque Deus quis escolher essa nação. E Deus deu para eles leis. As leis que nós lemos aqui no Antigo Testamento, em Levítico, em Deuteronômio, é o que Deus disse a Moisés que ele ensinasse o povo de Israel. Então, como Deus naquela época escolheu o povo que era o povo de Israel, os outros não contavam. Por isso, ele disse para eles que eles tinham de obedecer, e quando não obedeciam, um dos castigos, porque foram muitos os castigos que Deus deixou para o povo de Israel quando eles desobedecessem, mas um dos castigos era esse aqui, que ele os espalharia por todos os povos. Aqueles que fossem desobedientes seriam espalhados por todos os povos, desde um extremo da terra até o outro extremo, no 64. E ali servirás a outros deuses que não conheceste, quer dizer a idolatria, nem tu, nem teus pais, servirás ao pau e à pedra, quer dizer deuses que fossem feitos de madeira e de pedra, era parte do castigo. Mas essa idolatria aqui, desde quando surgiu? Surgiu depois de Adão e Eva, depois da criação de Adão e Eva, foi aí quando eles começaram a se reproduzir que nasceu a idolatria. Quem lhes ensinou a idolatria? O diabo, Satanás, porque ele se tornou inimigo de Deus. Deus o expulsou de diante dele. Se lembram da história onde diz que o diabo enganou Adão e Eva no Éden e fez eles pecar. Então foi o diabo quem ensinou tudo sobre as religiões, as crenças, as idolatrias, as feitiçarias, as bruxarias. Foi o diabo quem criou tudo isto e ensinou isso para a humanidade. Então, quando o Senhor escolheu o povo de Israel, ele disse: eu quero que vocês sejam santos, sejam um povo santo, diferente de todos, e quem não me obedecer, eu castigarei dessa forma. E isto aconteceu. Mas foram se passando as gerações, os séculos, os anos, as pessoas continuaram pecando da mesma forma. O povo de Israel mais ou menos afastado, mas eles também se tornaram idólatras e Deus nem considerava as outras nações, ele só olhava para os israelitas. Mas quando foram se passando já as gerações, se passaram alguns milhares de anos, é quando Deus começa a falar que no futuro chegaria uma pessoa, falando do Senhor Jesus Cristo, que estaria vindo a mudar tudo, limpar tudo, tirar tudo e mudar tudo que o Senhor tinha feito, porque ninguém cumpria, ninguém obedecia, e os planos que o Senhor tinha com esse povo de Israel não se cumpriram pela desobediência e a dureza do coração deles. Então o Senhor Jesus veio formar um povo santo, que ele tornaria santo, porque ele estaria junto das pessoas o tempo todo para ajudar a cada pessoa. É isso que nós temos de agradecer ao nosso Deus e é o privilégio que nós temos hoje, nós, os quais estamos sob essa promessa que ele fez de formar a sua igreja, o seu povo. Então, mesmo que essas maldições, mesmo que hoje em dia vemos muitas religiões, vemos muita idolatria, e muitos de nós saímos dessas crenças, dessas idolatrias. Hoje nós estamos com o Senhor e o próprio Senhor é quem está conosco o tempo todo. É uma coisa que não aconteceu na antiguidade com o povo de Israel, porque Deus e o Espírito Santo não estava com o povo de Israel continuamente. Ele era com os profetas, mas ele só vinha por vezes. Mas não é que o povo orava e o Espírito Santo chegava imediatamente a ajudar, não. Hoje sim, hoje nós temos esse privilégio de ter conhecido este evangelho, que é uma palavra de Deus, que são as promessas já se cumprindo, promessas que vêm da época dos profetas. E por meio do Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá os dons, vem o Espírito Santo e nós conseguimos ter essa motivação pelo Espírito Santo estar perto de nós, nos ajudando. Ele nos ajuda a tirar o pecado, a tirar a fraqueza da nossa carne. Ele nos ajuda e nos protege de quando o diabo quer vir contra nós nos machucar, quando ele quer provocar um acidente ou para que nos roubem ou queiram nos matar.
O Senhor, Ele está pronto para nos ajudar, para nos proteger. Mas nós também temos que ganhar a misericórdia de Deus, temos que ganhar a graça de Deus e também temos de lutar e nos esforçar para deixar o pecado e que o Senhor sempre fique conosco. É essa grande vantagem que temos hoje. Não colocamos tanta atenção nas maldições porque elas vão continuar, elas continuam. Hoje em dia, muitas pessoas que são vítimas de bruxarias e feitiçarias porque o mundo lá fora fica o tempo todo fazendo bruxarias e feitiçarias contra os outros. E provavelmente o diabo também tem tentado fazer isso contra nós. Mas nós, estando com o Senhor, Ele coloca muita atenção em nos proteger e nos guardar para que esses males não venham contra nós. É essa a vantagem que temos hoje de conhecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele disse, eu estarei com todos, não deixarei vocês sozinhos, mas o meu Espírito ficará lá orientando e ensinando vocês. Então, graças ao Senhor que Ele está perto de nós. Nós clamamos e Ele está perto e nos ouve. Mas vamos ganhar então o coração do Senhor? Mudando. E o que você não conseguir mudar, Deus fará por você. É isso. Vamos seguir em frente? Sim, irmã. Boa noite, irmã Maria Luísa. É uma grande bênção tê-la aqui conosco. Quero fazer-lhe uma pergunta em Levítico 3, versículo 17. Levítico 3, 17. Sim, irmã. Estatuto perpétuo será em vossas gerações, onde quer que habiteis, que nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Nós entendemos por doutrina, eu tenho entendido por doutrina, que não devemos comer carne, mas a parte que diz que é gordura, que diga que, por favor, nos Carne explique. ou sangue? Sangue. Sangue, isso. O que, irmã? Pode falar. Que nenhuma gordura, o versículo diz, onde quer que habiteis, que nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Isso. É que ele proibiu que eles não comessem nem a gordura do animal e nem o sangue. Mas depois, já quando o Evangelho do Senhor veio, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mudaram muitas coisas. E agora nós podemos comer a gordura, quem quiser, é claro, quem goste, a gordura do animal, quem não lhe faz mal, então pode comer. Bem, mas no que tem a ver com o sangue, os apóstolos, quando eles estavam pregando o Evangelho, ensinados pelo Espírito Santo, disse para eles que eles poderiam comer tudo, que eles poderiam comer todos os animais, só que eles tinham de se cuidar de comer sangue, Foi a única proibição. Ele não proibiu mais gorduras, só o sangue, que as pessoas tinham de se abster de comer sangue. É a única proibição que ficou para nós no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós buscamos não consumir sangue. É claro, há muitos lugares, nas grandes cidades, talvez não vemos esse fenômeno, só talvez nos povoados, nas partes mais rurais, mais do interior, onde as pessoas sacrificam os animais e extraem o sangue, e uns deles bebem o sangue, outros preparam na comida e consomem. Mas, quando nós adquirimos esse conhecimento, que não devia ser feito, nós agora não fazemos mais. E se alguém tem um sítio, uma fazenda e vai sacrificar um animal, pode extrair o sangue, mas pode jogar fora, porque nós não podemos consumir, só porque queremos obedecer a Deus. É isso. E da lei de Moisés, assim, não ficou alguma outra coisa que o Senhor tenha ensinado para nós, que devemos continuar praticando, não sobrou nenhuma. Já tudo o que teve na lei de Moisés, que é diferente dos 10 mandamentos de Deus, a lei de Moisés propriamente dita, as regras, tudo que o povo tinha de fazer, como eles deviam viver, tudo isto ficou anulado. E já hoje a nossa vida é muito mais espiritual do que física, do que material. Então o que nós temos de fazer hoje é ter um coração limpo.
Falar sobre o coração limpo, sobre as mãos limpas. Nos Salmos pergunta quem estará no lugar santo, quem estará diante de Deus, na presença dele, quem tiver um coração limpo. E o que é ter um coração limpo? Sem manchas, sem aqueles pecados, porque às vezes as pessoas falam, mas são pecadinhos, são pecados menores. São simples, mas todos esses pecados menores prejudicam a sua vida espiritual porque não permitem que nós tenhamos poder e autoridade contra o diabo, contra as doenças, contra tudo isto. Tira isso de nós. Então temos de mudar e é por isso que temos de ler muito a Bíblia e aprender e vocês estão indo muito bem porque vejo que estão lendo a Bíblia. Vamos continuar em frente, sim, irmã? Irmãos, boa noite, que o Senhor os abençoe. Irmã, a admiro por sua disciplina e por sua força em tudo do Senhor. Que o Senhor a abençoe e permita-lhe muitos anos mais conosco, em seu entendimento a tudo do Senhor, para que continue compartilhando conosco. 1000 bênçãos. Obrigada. Minha pergunta está no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2. Irmãos, exorto-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que comproveis qual seja a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o perfeito. Irmã, eu entendo que sendo agradável e perfeito seria alcançar a santidade, mas minha pergunta surge nestes 2 versículos. Minha pergunta é, como podemos ser ganhadores nestes tempos da santidade que Deus nos promete, nessa palavra viva que Ele tem para nós, sabendo que estamos no mundo onde muitas vezes somos levados pela vaidade, que realmente nós lutamos diante de muitas coisas do mundo, entre essas, não cair em tentações, não cair em adultério, fornicações e em vaidade. Como eu posso alcançar essa santidade que me promete o Senhor em sua palavra? Quando você diz vaidade, do que está falando? Eu me refiro à vaidade, que ou seja, nós, no nosso dia a dia, nos esforçamos para conseguir muitas coisas materiais. Trabalhamos, por exemplo, por uma casa, por exemplo, pelo carro do ano, por exemplo, então, como essa vaidade de ter o dinheiro para comprar e estar ao dia nas tendências, o que vai surgindo e o que as pessoas fazem, a moda, então eu quero ter isso, então a vaidade seria isso, não é? Sim, eu chamo isso vaidade e também, de repente, em muitas coisas nós podemos desagradar ao Senhor. Por exemplo, como agora se aproxima as festas de fim de ano, que em muitas ocasiões podemos nos deixar levar por convites e por muitas coisas do mundo, que eu entendo e o que eu tenho lido e que eu tenho conhecimento da palavra do Senhor. Não devemos fazer muitas coisas do mundo. Entre as coisas do mundo, creio que está isso, a vaidade, que nós, como seres humanos, somos fracos. Muitas vezes nos esforçamos mais em coisas de vaidade que, de repente, não é espiritual, ou de tomar-nos o tempo, de dedicar mais tempo às escrituras bíblicas, pura e de entendimento? Sim. Eu quero que você me explique, irmã, como posso me esforçar. Que nós não nos deixemos influenciar, nem que quisermos participar em tudo que a modernidade e o mundo está inventando, tudo que está surgindo, porque isso nos causa curiosidade e nós queremos participar e estar lá, não é? Testando e vendo o que se sente. Por quê? Porque estão fazendo isso, então vamos junto. Bem, sim. Vamos dizer, a nossa carne, ela é muito influenciável pelas coisas que ela consegue ver, pela matéria, pelas coisas que vemos. Isso nos gera curiosidade, nos apaixona e nos satisfaz, porque temos que ir lá para satisfazer a nossa curiosidade, para ver o que fazer. Há muitas coisas que Deus permite os seres humanos fazer, viver, testar, pensar, ir até lá e ver, para que eles percebam que não era grande coisa. Também há pessoas maduras na sua forma de pensar, que
não dão importância para essas coisas. Mas outros, para eles é tão importante os convites, as celebrações, os aniversários, porque eles colocam muita importância no aniversário da avó, da mãe, do pai, do irmão, porque temos que ir lá, porque a cada ano essa aqui é a tradição, é o costume, temos de fazer. Todas essas são as coisas que diz aqui que não vos conformeis com este mundo, mas tentem transformar. Aqui diz, mas transformai-vos pela renovação, que é a do Espírito Santo, que é o Evangelho do Senhor, que é uma renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que comproveis qual seja a vontade de Deus, quer dizer, o que Deus quer que você faça. Então é isso, não agir feito crianças, porque se lembrem que quando somos crianças é quando nós temos vontade de fazer coisas, porque as crianças são curiosas, elas têm vontade de pegar e de tocar, de construir, de desfazer as coisas, elas têm curiosidade, porque é isso que a criança quer, mas nós já, os adultos, nós muitas vezes nos tornamos crianças de novo, quando vem a modernidade, quando vem as inovações e tantas coisas que o mundo está oferecendo para distrair as pessoas, para entretê-las, para que as pessoas sejam felizes momentaneamente e procurem esses prazeres rápidos. Nós, como adultos, nos tornamos crianças e deixamos que isso nos influencie e queremos estar lá. Bem, provavelmente, se eu fiz isso 1 ou 2 vezes, o Senhor até pode ignorar isso. Mas, se isso se tornar algo constante, se tornar um vício de alguma coisa, um vício constante, aí eu estou desperdiçando a minha vida espiritual, eu estou tendo um choque com a minha vida espiritual, porque eu vou ficar estagnado. Por eu ficar nessas coisas, eu me esqueci do espiritual, então Deus não vai me usar como antes, Ele não vai me dar os dons. Se Ele ia me dar, então agora o Senhor não vai querer me dar nada, porque eu estou enfiado nessas coisas do mundo, nesses prazeres, nessa tecnologia, nessa ciência. Veja quão lindo agora as pessoas o tempo todo estão no celular, em todas as coisas que vão surgindo da internet, nas redes sociais, as pessoas estão ocupadas nisso, todo mundo se ocupou disso. E agora não há mais nem comunhão na família, porque cada um está no seu canto fazendo as suas coisas. Então é disso que está falando aqui, que nós não exagerarmos nas coisas, que sejamos moderados. Deus não vai proibir que nós desfrutemos, às vezes, as coisas que sejam atrativas, físicas, materiais, para que a nossa carne fique alegre, o nosso espírito fique alegre. O Senhor não vai proibir isso, Ele não nos proíbe essas coisas, mas qual é o conhecimento que eu tenho? Qual é o meu conhecimento e o conceito que eu tenho? Está certo ou não? Eu já desfrutei, provei, pronto. Acabou, não preciso mais, porque isso não está enchendo meu coração, são coisas que não valem a pena, está tudo bem, mas eu não vou fazer mais, eu vou seguir a Deus, porque é Deus quem enche a minha alma, é isso o mais importante. Então, como é Deus quem conhece todos nós, Ele conhece o que há em cada coração, em cada pensamento, a fraqueza de cada pessoa, as suas tendências, as suas vontades, então Deus começa a trabalhar com cada um de nós, e nós, cada um também, temos de trabalhar segundo a nossa fraqueza, porque nós temos que nos conhecer. Essas aqui são as minhas fraquezas, eu preciso trabalhar nelas e pedir a Deus que Ele me ajude para que isto não se torne um vício, uma rotina, um costume e se torne monótona na minha vida, porque eu estou desperdiçando meu tempo nisso, ao invés de trabalhar nas coisas de Deus ou receber as coisas do Senhor, que é o mais formoso que pode existir para os seres humanos. E aí Deus, Ele começa também a tirar essas vontades. Ele tira essas vontades também. Porque Ele sabe que talvez isso não convém para nós. Então Ele tira de nós e pronto. Porque o Senhor diz, esse aqui, Ele quer me servir. Então eu vou ajudá-lo. Então eu vou tirar dele essa vontade e pronto. Mas há pessoas que dizem, mas é que eu gosto de fazer essa coisa aqui.
Então, nós, com inteligência, temos de pensar: será que isso é bom? Será que isso é ruim? Até onde eu estou desagradando a Deus com isso? E há coisas que realmente não valem a pena. E nós, lendo a Bíblia, vamos conseguir continuar aprendendo disso. Sim, irmã? Boa noite, irmãos, irmãs. Muito obrigada, irmã, por estar aqui hoje visitando-nos. Minha pergunta está em Mateus 8. Mateus? Sim, Mateus. Sim. No primeiro versículo que diz, posso ler? Sim, irmã. Diz, quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E nisso aproximou-se um leproso e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante sua lepra desapareceu. Irmã, quando eu leio este versículo, recordo que em seu livro de vivências tem algo parecido, que tinha uma irmã na congregação e sofria com a pele, tinha um sofrimento e você disse: não se preocupe, que isso é uma bruxaria a irmã tinha consultado especialistas em muitos lugares e você, relata que você tem este dom de lançar fora bruxarias e, efetivamente, a irmã se curou, assim como este leproso. E, irmã, Sim. quero agradecer-lhe porque você, em todas as tuas orações, ora pelas bruxarias e feitiçarias. E a promessa do Senhor que eu estaria lhe fazendo esta pergunta para a edificação da igreja. E, irmã, se pode nos aprofundar, porque creio que é um sofrimento geral. Como nós, os que servimos ou os que não servimos ao Senhor, chegar a ter este poder ou como este dom que você tem. Nós já falamos. O estudo bíblico inteiro nós temos falado sobre os requisitos. Os requisitos, sim. Sim, requisitos. Requisitos para que Deus dê para nós autoridade, que Ele nos dê poder, que Ele nos dê os seus dons, que Ele nos use. São esses os requisitos que agora vocês já sabem. Nós temos falado deles e são esses requisitos pelos quais nós temos que lutar. Lutar dentro de nós mesmos e tirar o que mais pudermos, o que nós possamos tirar com o nosso esforço pessoal, humano, e aquilo que não conseguirmos, oremos, dobremos os nossos joelhos e peçamos a Deus que Ele nos mude, que Ele nos limpe, que Ele nos ajude, porque nós queremos trabalhar para Ele e sermos grandes evangelistas e pregadores em nível mundial, para que possamos ir em todos esses países, falar de Deus, falar sobre o Senhor. Eu estou muito feliz porque há alguns irmãos que já estão viajando ao Congo, viajaram. Eu me esqueço dos nomes lá. Na Índia? É na África. Na África, eles foram levar a palavra do Senhor para todos esses grupos lá. Os nativos ficaram felizes com a palavra de Deus. E isto nos enche de emoção, de alegria, de felicidade de ver como Deus lá está se manifestando também e fazendo milagres. E essas pessoas que têm sede e fome da palavra de Deus estão recebendo ela. É tão lindo, então todos nós temos de limpar o nosso coração. Deus quer corações limpos para que possam trabalhar na sua vinha. Na vinha do Senhor, nós temos de trabalhar aqui, então o nosso coração deve ficar limpo e o nosso trabalho constante é preparar o nosso coração. Bem, irmã, muito obrigada. Não ficou nenhuma dúvida? Irmã, seja bem-vinda a essa igreja em Homestead. Para nós é um prazer estar aqui, contar com a presença da escolhida do nosso Senhor. A minha pergunta está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. No capítulo 10, diz: Tinha em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da companhia chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa,
e que fazia muitas esmolas pelo povo e orava a Deus sempre. Este viu claramente numa visão como às 3 da tarde um anjo de Deus entrava onde ele estava e lhe dizia: Cornélio. E ele, olhando com temor, disse: O que é, Senhor? E ele disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Envia, pois, agora homens a Jope e faz vir Simão, que tem por sobrenome Pedro. Irmã, a minha pergunta é, aqui claramente eu sei que todos os profetas, e especialmente esses livros que eu li, especialmente do ensinamento que a Senhora nos deu, o Nosso Senhor através, na Antiguidade, ele falou claramente e precisamente às pessoas a quem ele escolhia e lhes dizia o que deviam fazer, onde ir e o que dizer para as pessoas e qual era a pessoa. Minha pergunta é se estamos desfrutando dessa mesma bem-aventurança que Eles, desfrutaram naquela época, claro que naquela sim, época. nós estamos desfrutando delas também. E nós estamos desfrutando ainda de coisas maiores do que aconteciam lá naquela época. Nós hoje estamos desfrutando coisas ainda maiores. Na igreja já houve pessoas que morreram e Deus as ressuscitou. Houve pessoas que se levantaram de cadeira de rodas, já houve pessoas que da cárcere, da prisão, Deus as tirou, bem, já teve documentos que Deus deu para as pessoas, já houve milagres extraordinários, como as curas, como quando uma pessoa vai receber uma cirurgia e eles vão e veem que não há nada mais, porque o Senhor já curou a pessoa depois que tudo estava pronto para fazer a cirurgia ou o procedimento, mas a pessoa já estava curada. Então, há muitos milagres, pessoas que têm sido sequestradas, e o Senhor faz um anjo aparecer, que é uma pessoa física, e tira a pessoa lá da floresta, daqueles lugares onde eles foram deixados, e leva eles em segurança e tem protegido as pessoas das mãos daqueles que os sequestraram. Tudo isso tem acontecido nesse momento. Estão fugindo de mim todos os milagres, as grandezas e os prodígios que o Senhor está fazendo hoje mesmo na nossa igreja, na nossa congregação, com tantas pessoas. Por exemplo, já houve casos onde há pessoas em alguns países que são contratadas para matar pessoas. São quadrilhas de criminosos que matam as pessoas. E aconteceu que um irmão que era militar, ele estava lá e fizeram uma emboscada e fizeram todos eles se jogarem no chão e estavam atirando em cada um. E quando chegaram no irmão que era da igreja, Deus guardou ele. E quando chegaram e quiseram atirar nele, as armas deles não funcionaram. Não funcionou as armas nele. Então Deus o salvou, Deus o guardou. Então tudo isto tem feito Deus tem feito milagres extraordinários também. Ele tem feito muitas coisas, muitas maravilhas naquela época que, claro, naquela época o Senhor fez tantas maravilhas que nem ficaram escritas. Não ficaram escritas porque se perderam, provavelmente. Tudo que foi escrito se perdeu com tantas guerras que houve, tantos incêndios, acabaram se perdendo esses registros, mas com o pouquinho que sobrou para nós nos deleitamos. Deus permitiu que se guardassem essas amostras para que Ele nos pudesse mostrar. É isso que vai acontecer, mas ainda coisas melhores acontecerão, e coisas melhores o Senhor tem feito conosco hoje. Milagres extraordinários. Como Deus fala com uma pessoa em um país distante, guarda e protege ela, mesmo a pessoa estando sozinha, e Deus envia os seus anjos, envia alguém que possa auxiliar a pessoa, e depois essas pessoas somem e ninguém consegue achá-las. Então todos esses são os milagres que Deus faz, mas nós devemos amar o nosso Deus. O que é amar a Deus? Fazer a sua vontade, mudar, tirar de nós o quê? As fraquezas e os pecados pequenininhos, que nós chamamos eles de pequenininhos, esses pecadinhos, mas esses são os que
mais prejudicam a nossa vida, aqueles que são pequenininhos. Que Deus nos ajude, que Deus esteja nos ajudando, porque nós queremos trabalhar para o Senhor na sua vinha, como diz esse hino, que diz: eu quero trabalhar na vinha do Senhor. Então vamos agora sim, fiquemos em pé, irmãos, vamos orar. Vamos orar. Vocês orem pelas suas necessidades, pelas suas petições, pelos seus anseios. Peçam a Deus. Cada um de vocês tem uma necessidade ou uma petição, tem um desejo, você quer alguma coisa que Deus te dê, que Deus te conceda, que Deus faça na sua vida. E também pelas pessoas que estão doentes. As pessoas que estão doentes peçam também pela doença que o médico tenha dito que você tem. Peça ao Senhor. E também vamos a orar pelas bruxarias, pelas feitiçarias, que são espíritos maus que vêm e possuem as pessoas e moram dentro da pessoa e adoecem ela também. As bruxarias adoecem o corpo. Por todas essas coisas, nós estamos pedindo ao Senhor. Cada um de vocês tem uma necessidade diferente e uma coisa que dizer ao Senhor. E Ele tem ouvidos para todos os milhões de milhões que estão clamando para Ele ao mesmo tempo. Então vamos orar. Bendito Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, porque Tu enviaste o Senhor Jesus para que nos ensinasse esse evangelho maravilhoso, para que Ele nos tirasse da escravidão, para que nos guardasse e nos protegesse da morte, do inimigo, do pecado, de sermos escravos do pecado. Tu enviaste o Senhor para que nos ensinasse o caminho da felicidade. A felicidade existe porque somente Tu és o único quem dá a felicidade. Sem Ti, nós não podemos fazer nada. Sem Ti, nada somos. Mas nós chegamos neste caminho pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Pelo Teu perdão, pela Tua paciência, que nós chegamos neste caminho e somos privilegiados. Por isso que estamos neste caminho agora. Estende a Tua mão poderosa e cobre todos nós, abençoa todos nós, nos ajuda a seguir em frente, nos dá novas forças a cada dia que se passa, nos dá mais convicção e segurança, firmeza, para que nós sejamos firmes e tenhamos certeza no Teu caminho até o final, para que nós possamos, Senhor, entender e compreender a Tua palavra e que nós possamos Te obedecer em tudo e Te agradar em tudo. Cada vez que nós lermos a Bíblia, nos dá inteligência, nos dá sabedoria para conseguir compreendê-la e também para fazer a Tua vontade. Te agradecemos, Senhor da glória, Deus dos céus, o nosso Deus que cobre tudo, todo o universo. Neste momento, Senhor, eu Te peço, Santo Pai, pelas necessidades, pelas petições, pelos anseios do coração. Eu Te peço, Senhor, que estendas a Tua mão poderosa e que concedas a cada um a sua necessidade. Cobre a necessidade e providencia para a necessidade, Senhor. Tira todas as cadeias, tira todas as correntes diabólicas que o diabo tem usado para atar a muitos. Tira toda doença, Senhor. Veja, Senhor, as doenças incuráveis. Veja, Senhor, a decadência física do corpo, da pele, dos ossos, dos órgãos internos. Estende a Tua mão e fortalece e cura e limpa, liberta, Senhor. Tira as doenças, as dores, cura e tira todas as doenças, Senhor, já que Tu és o nosso médico divino. Santo Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, meu Senhor, Te pedimos que Tu ouças as nossas orações, as nossas petições, o que estamos Te pedindo. Eu Te peço, Senhor, que Tu abençoes cada um.
que tu derrames as tuas bênçãos, que tu dês segurança em cada coração, a cada um lhe dá confiança, que cada um creia em ti, confie em ti, que eles te busquem, que eles sigam em frente nos seus caminhos, que eles te amem com todo o coração. Ajuda cada um, meu Senhor, nos ajuda, Senhor, a seguir. Nos ajuda a te amar com todas as nossas forças. Bendito Deus, no nome glorioso de Jesus Cristo, eu te peço todas essas coisas, meu Senhor. Te agradeço por ter nos ouvido e te agradeço, Senhor, por ter agido, por fazer os milagres que fazes a cada dia. Te agradeço, eterno Deus. Os louvores sejam para ti, a honra seja para ti, a glória seja para ti. Santo Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te pedimos, aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, desde agora e para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Glória ao Todo-Poderoso, glória ao Rei, poderoso é o Senhor, glória, santo é o teu nome. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión en los lados del norte, la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Glória ao Senhor. Agradecemos o nosso Deus, cantemos o nosso coro para nos entregar ao Senhor e ir da mão dele. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. A honra e a glória seja para o nosso Deus. Agradecemos o Senhor. Muito obrigada, irmãos. Deus abençoe vocês e que Deus esteja guardando vocês até chegarem nos seus lares. Obrigada, Deus abençoe.